Como alguém pode ter o convite na mão, vestir a roupa da festa, segurar uma lâmpada acesa brilhando no escuro, e ainda assim ouvir a porta bater na própria cara com a pior frase do universo: eu não te conheço? Você já pensou no terror dessa cena? 10 pessoas estão na mesma fila. 10 ouvem a mesma promessa. 10 carregam a mesma esperança. E no fim, metade fica do lado de fora, esmurrando a madeira, gritando no meio da madrugada. O que exatamente falta quando o texto bíblico diz que a sua preparação espiritual não pode ser emprestada? Porque o pedido mais natural do mundo, me dá um pouco do seu óleo, recebe um não seco, cortante, que parece até falta de amor. E o mais assustador, por que Jesus escolhe contar essa história não para os ímpios, não para quem odeia a Deus, mas para pessoas que estão na fila do reino esperando por ele? Você pode estar cercado de linguagem cristã. Você pode ter uma playlist inteira de louvores. Você pode ter a Bíblia no celular, um feed cheio de pregações, uma rotina de idas aos cultos. E ainda assim não possuir o tipo de vida interior que resiste quando o relógio atrasa. Mateus 25 não é uma história sobre gente que rejeita o noivo. É sobre gente que espera o noivo, mas carrega um vazio letal por dentro. E aqui está o mistério que nós vamos quebrar hoje: o noivo demora. O evangelista, em Mateus 25 versículo 5, deixa isso gravado por extenso. Como o noivo estava demorando, todas ficaram com sono e adormeceram. Preste atenção. A crise não é o sono. O cansaço atinge a todos. A verdadeira crise desponta quando a noite aperta o seu pescoço, quando o pavio da sua vida começa a chiar, quando a chama implora por alimento e só puxa fumaça. Então vem comigo agora. Nós não vamos analisar esse texto de longe, como quem lê um livro antigo. Nós vamos pisar na areia dessa noite. Nós vamos sentir o cheiro do óleo queimando. E enquanto o relógio avança, eu vou costurar outras 2 histórias reais, uma do Velho Testamento e uma do Novo. Porque o Deus que fala por parábolas é o mesmo Deus que tranca e destranca portas, que faz o azeite transbordar em vasilhas sujas, que expõe nossas reservas mais secretas e que arranca a máscara de quem tenta viver de luz emprestada. A noite domina o cenário. O vento quente do deserto golpeia o rosto, e a poeira arranha a garganta. Mas ninguém ousa reclamar. 10 virgens apertam os dedos ao redor de suas lâmpadas. O metal está quente. Elas sentem o orgulho da função. Elas não caíram ali de paraquedas. Elas são a honra do cortejo, a expectativa da festa. Jesus estabelece o cenário no versículo 1, ensinando que o reino do céu se assemelha a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Elas marcham. As sandálias batem forte na terra batida. Casamento não tolera atrasos. O óleo dentro das lâmpadas exala um cheiro denso, uma mistura de fogo e promessa. A chama estala, tremula viva na escuridão, e o pensamento grita na mente de cada uma delas: eu pertenço a este lugar. Eu faço parte disso. Eu vou entrar. Quem olha de fora, não vê diferença alguma. A aparência é idêntica. Todas erguem suas luzes. Todas cantam as mesmas canções de celebração. Todas sabem o protocolo, a coreografia, o nome do noivo. Mas a noite esconde um juiz implacável. A escuridão não testa o que você carrega na mão. Ela testa o que você esconde no seu interior. E então Jesus abre uma ferida na teologia da aparência. Ele dispara, em Mateus 25 versículos 13 e 4, revelando que as insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, no entanto, além das lâmpadas, levaram óleo em vasilhas. Vasilhas. O segredo da sobrevivência não reside na lâmpada que todos veem. Reside na reserva que ninguém enxerga. É o que você faz quando a câmera do celular desliga. É a oração silenciosa no trânsito. É o perdão engolido a seco quando você tem razão. É o arrependimento que queima no travesseiro. É o que não faz barulho, não gera aplauso, não rende visualização, mas pesa. As prudentes sentem o peso dessa vasilha batendo contra a coxa a cada passo rápido. Toque, toque, toque. O som do barro contra o tecido vira uma batida de coração, uma oração tátil. Uma delas desliza o polegar sobre a tampa selada, confirmando: minha reserva está aqui.
Ao lado dela, a virgem insensata balança uma lâmpada leve. Leve demais. Um pingo de dúvida tenta subir pela espinha, mas ela sufoca o medo com arrogância imediata. Vai dar tempo. Eu me viro. O noivo já está dobrando a esquina. Mas o tempo não respeita a pressa humana. O tempo estica. A ansiedade ataca o estômago. O coração, cansado de esperar, começa a negociar com o perigo. A insensata olha para a própria chama ainda viva e argumenta consigo mesma. Estão vendo? Está acesa. Eu sinto a presença. Eu estou bem. E então a lâmina da realidade corta a história no versículo 5. O noivo demora, todas ficam com sono e adormecem. Todas. Essa única palavra destrói a mentira de que o cristão prudente é uma máquina espiritual que não sente dor. Mentira. As prudentes também sangram. O olho pesa como chumbo. A nuca perde a força. Os joelhos cedem. A conversa fiada desaparece. O frio da madrugada morde os ossos, e a noite faz o que sabe fazer de melhor. Joga um cobertor de silêncio sobre o mundo inteiro. Mas o silêncio não representa a paz. O silêncio é apenas o corredor que leva até o caos. Meia-noite em ponto. O ar denso explode. Uma voz quebra a madrugada, rasgando o sono como uma faca perfurando um tecido grosso. O versículo 6 registra o alarme cósmico. Ouviu-se um grito no meio da noite anunciando a chegada do noivo e mandando que saíssem para encontrá-lo. O pânico domina. O coração soca as costelas. As mãos tremem incontrolavelmente. O corpo salta do chão antes mesmo do cérebro entender o que está acontecendo. O susto balança as lâmpadas. Gotas de óleo espirram na poeira. A luz oscila, quase morre, e depois luta para voltar. A narrativa avança no versículo 7, mostrando que todas as virgens acordaram de solavanco e começaram a preparar suas lâmpadas. Aparar o pavio não tem nenhum glamour romântico. É trabalho sujo. Os dedos ficam pretos de fuligem. Você precisa pinçar a parte morta, carbonizada, e arrancar para fora. O cheiro de queimado invade as narinas. O estalo seco do fogo buscando alimento expõe a alma de cada lâmpada. E o fogo, meus irmãos, o fogo não mente. Por 3 ou 4 segundos cruéis, a ilusão se mantém. A chama sobe. O fogo dança alaranjado. A escuridão retrocede. A virgem insensata suspira, sorrindo de canto de boca. Eu avisei. A graça me alcançou. Só que o fogo espiritual não vive de entusiasmo passageiro. Ele devora reservas. O sorriso morre no rosto dela. O estômago despenca. A luz começa a encolher rapidamente, sugada para dentro de um pavio seco. E o desespero vaza no versículo 8, quando as insensatas, com os olhos arregalados de terror, imploram às prudentes: deem-nos um pouco do óleo de vocês, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Estão se apagando. Preste atenção nos detalhes bíblicos. Elas não dizem apagaram. Ainda existe uma faísca. Ainda existe um fio patético de fumaça cinza. Ainda existe uma lembrança de luz lutando contra a morte iminente. É o limite exato entre a vida e o abismo. A virgem prudente trava o maxilar. Ela encara o rosto desfigurado pelo medo da amiga. Ela vê o fogo alheio engolindo a própria base e virando nada. O peito da prudente se rasga ao meio, esmagado pela pressão do amor humano e pela dureza da justiça divina. Ela quer abrir a própria vasilha. Ela quer salvar a amiga. Mas uma lei superior soa na sua mente. Se eu dividir minha reserva secreta, nós duas morreremos na escuridão. E Jesus coloca na boca dessa mulher o não mais pedagógico do Novo Testamento. No versículo 9, a resposta atinge o ar como um chicote. Não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Esse não nasce do egoísmo. Nasce da intransferibilidade do caráter. O mundo lá fora odeia essa verdade, mas o reino funciona assim. Eu posso dividir o meu prato de comida com você. Eu posso rasgar minha carteira e te dar meu dinheiro. Eu posso passar noites em claro te aconselhando nos comentários deste vídeo.
Mas eu não posso pegar o meu histórico de obediência a Deus, o meu choro no quarto trancado, a minha leitura solitária da palavra, arrancar do meu peito e transplantar para o seu. Ninguém sofre a sua crucificação por você. O terror engole as insensatas. Elas dão as costas e começam a correr. Correm tropeçando nas próprias vestes. A respiração vira um chiado desesperado. Elas abraçam lâmpadas inúteis como quem abraça um cadáver. Onde encontrar um comerciante de madrugada? Onde comprar, no último segundo, os anos de intimidade que elas negligenciaram? O coração martela na garganta. Deus, me dá só mais 5 minutos. Só mais uma chance. Mas o ponteiro do relógio de Deus não negocia com o improviso humano. O versículo 10 cai sobre a história como uma bigorna de chumbo. Enquanto saíam para comprar, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento. E a porta foi fechada. A porta fecha. Tire a poesia da sua cabeça. Escute o som. Madeira maciça colidindo contra os batentes de pedra. A tranca de ferro deslizando de um lado a outro. Bum! Acabou. O limite foi traçado. Destinos foram selados na eternidade. Quando as 5 insensatas retornam, a respiração delas está dilacerada. O suor encharca o rosto. A lâmpada agora tem óleo, foi reacendida. Elas acham que conseguiram. Elas se jogam contra a madeira, esmurram a porta até os nós dos dedos sangrarem, e o versículo 11 registra o eco fúnebre dessa noite. Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Senhor, Senhor. É o vocabulário perfeito. A teologia está correta. O tom de voz é de adoração intensa. É exatamente o que a gente escuta em grandes eventos, em retiros, em corais. E mesmo com as palavras certas, a madeira não se move. Uma voz soa do lado de dentro. Não é uma voz irada. É fria, definitiva e terrível. Mateus 25 versículo 12 crava a espada final. A verdade é que não as conheço. Preste muita atenção. O noivo não diz eu não sei os seus nomes. Ele não sofre de amnésia. Ele diz, não existe pacto entre nós. É como se ele dissesse, vocês sabem a letra da minha música, mas o meu sangue não corre nas veias de vocês. Vocês quiseram a festa, mas nunca quiseram o noivo. Jesus fecha a narrativa no versículo 13, martelando a tese na mente dos discípulos. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aqui entra o grande choque. O que diabos é esse óleo que causa tanto desespero? Deixe eu limpar a sua mente. O óleo não é uma moeda de troca para comprar a sua entrada no céu. Não é mérito das suas boas obras. Não é um estado místico bizarro onde você flutua sobre os problemas. Também não é o arrepio que você sente na espinha quando a bateria da igreja sobe o tom do louvor. O óleo é a substância da vida do Espírito Santo agindo no seu caráter enquanto ninguém está te olhando. É a sua comunhão teimosa e persistente. É a paciência com o cônjuge que te irrita. É a recusa em clicar naquele site quando você está sozinho no quarto do hotel. É o arrependimento brutal e rápido logo após pecar, em vez de arrumar desculpas. É a capacidade de manter a sanidade e a fé quando Deus entra em modo silencioso. Você acha essa cobrança dura demais? Você acha que a porta fechada é um exagero de Jesus? Então segura minha mão, porque eu vou te arrastar agora para o Velho Testamento. Vamos entrar na casa de uma mulher que também esbarrou no limite do seu último recurso invisível. Israel antigo. O sol castiga o chão de terra. Uma mulher está parada no batente da porta da sua casa. O rosto dela está afundado, marcado por noites em claro. Os dedos apertam a madeira com força para não desabar de fraqueza. Há um homem vindo pela estrada. O credor. Ele não está vindo cobrar juros. Ele está vindo amarrar os pulsos dos 2 filhos dela e arrastá-los como escravos para pagar a dívida. O pânico domina. Ela abandona a dignidade e corre pela rua. O pó sobe. Ela se joga diante do profeta Eliseu.
As palavras vomitam da boca dela, misturando baba, lágrima e humilhação. 2 Reis capítulo 4 versículo 1 congela o grito dela no tempo. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor levar meus 2 filhos como escravos. Sinta o impacto dessa frase. Meu marido temia o Senhor. Ele era crente. Ele era leal. E mesmo assim, a miséria bateu na porta. Porque viver num mundo caído significa que, às vezes, as piores tempestades estouram no telhado de quem mais ama a Deus. Ela não quer luxo. Ela não está pedindo uma carruagem nova. Ela quer impedir que o sangue do seu sangue seja acorrentado. O profeta Eliseu olha para ela. Ele não faz um discurso motivacional barato. Ele dispara uma pergunta cirúrgica no versículo 2. Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Escute isso. Deus não trabalha com o que você inveja na casa do seu vizinho. Deus não multiplica o ministério que você finge ter na internet. Deus exige saber o que restou de verdade na sua vida quando todas as palmas pararam de bater. A voz dela falha. Ela sente vergonha da própria pobreza. Ainda no versículo 2, ela responde com a voz embargada. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Um restinho miserável. Um óleo escondido no fundo de um pote sujo que não serve nem para fritar um pão direito. Eliseu não pisca. Ele lança uma ordem que soa como delírio absoluto. Em 2 Reis capítulo 4 versículo 3, a instrução rasga a lógica humana. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Mas peça muitas. Peça muitas. Preste atenção na engenharia do milagre. O problema de Deus nunca é a falta de óleo. A fonte do céu tem pressão infinita. O que trava o milagre é a falta de capacidade interna, a falta de vasilha vazia em nós. E a regra de ouro do secreto desponta no versículo 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Feche a porta. O verdadeiro milagre não exige plateia. Não precisa ser transmitido ao vivo. A libertação dessa família vai acontecer longe dos olhos curiosos da vizinhança. Repare na conexão. As 10 virgens precisavam de óleo para acender lâmpadas. Essa viúva precisa de óleo para comprar a liberdade. O princípio é idêntico. A reserva interior, quando derramada em obediência cega, gera multiplicação que salva a vida. Ela obedece. Ela entra correndo em casa e puxa os filhos. A madeira rende. A tranca desce. A porta é fechada, mas não para juízo, como na parábola de Jesus, e sim para proteção. O chão de terra da sala está coberto. Os meninos, com a respiração ofegante, alinharam dezenas de potes no chão. Vasilhas rachadas, potes fundos, ânforas com cheiro de mofo. A sala parece um ferro velho de cerâmica. A mãe pega sua única e minúscula botija de azeite. O braço dela treme. Ela olha para o primeiro pote vazio, um jarro enorme que bate no seu joelho. Isso é ridículo, ela pensa. Não vai cobrir nem o fundo. O medo tenta esmagar a obediência. Ela morde o lábio, vira o pulso e inclina a botija. A primeira gota se recusa a cair, espessa. E então ela desce. Bate no fundo de barro com um som úmido. E atrás da gota vem um fio dourado. O fio não para. Engrossa. O líquido espesso, brilhante e pesado escorre ininterruptamente. O cheiro de azeite fresco explode no ambiente confinado. Ela enche o primeiro pote até a borda. E o fio continua saindo. Ela passa para o segundo. E para o terceiro. O som do líquido preenchendo o vazio vira uma sinfonia de poder absoluto. O filho mais novo agarra a barra da saia dela, os olhos arregalados, e sussurra em choque. Mãe, não para de sair. O mais velho corre, arrastando potes pesados pelo chão. Põe aqui. Enche esse. O braço dela começa a doer, o músculo do ombro queima, o suor pinga da testa e se mistura com as lágrimas grossas que desabam do seu rosto. Ela está derramando óleo e chorando, derramando e acreditando, derramando e vendo as correntes dos seus filhos virarem fumaça.
A narrativa sagrada âncora a cena no versículo 5. Assim ela foi embora. Depois fechou-se em casa com seus filhos. Eles traziam as vasilhas, e ela ia enchendo. O ritmo acelera vertiginosamente. O chão some debaixo de tantas ânforas transbordantes. O oxigênio parece faltar na sala de tanta presença de Deus. Com o braço dormente e a voz rouca de tanto gritar louvores, ela estende a mão sem olhar e ordena: Filho, me dá a próxima. Rápido! Aí vem a frase que define o limite humano diante do sobrenatural. No versículo 6, a realidade física se impõe. O filho responde: Já acabaram. Então, de forma brusca e imediata, o azeite parou de correr. O fluxo é interrompido no milésimo de segundo em que o espaço vazio acaba. O problema da fonte foi o fim das vasilhas. Escute como o Antigo Testamento conversa com Mateus 25. A crise nunca é se o noivo tem amor suficiente. A crise é se você construiu espaço dentro da sua alma para suportar o que ele quer derramar. Ela destranca a porta, corre até Eliseu, e o profeta entrega a sentença de alforria no versículo 7. Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Na casa da viúva, o azeite livrou a família das correntes da escravidão. Na madrugada do casamento, o azeite garantiu a entrada no banquete eterno. Os dois cenários gritam a mesma verdade. A sua reserva invisível determina o seu destino visível. Mas talvez você esteja do outro lado da tela, de braços cruzados, pensando: certo, Lu Martins. Histórias bonitas. Mas e na vida real, pele e osso, com Jesus ali, presente? Tem algum exemplo prático de alguém que tentou viver de fogo de palha, de emoção no culto, e levou uma rasteira do próprio caráter? Tem. E ele era o melhor amigo de Jesus. O nome dele é Pedro. Pedro é o retrato falado de quem promete carregar uma tocha olímpica, mas só tem combustível para riscar um palito de fósforo. Ele prega, ele expulsa demônio, ele anda sobre a água, ele chora nos pés de Jesus. Mas quando o inferno abre a boca e a noite congela as esperanças, a rachadura na vasilha de Pedro fica gigantesca. É a noite da Santa Ceia. A tensão no ar corta a pele. Jesus interrompe a refeição, encara Pedro nos olhos e solta uma bomba teológica. Lucas capítulo 22 versículo 31 registra a invasão espiritual. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Peneirar. Sacudir violentamente para cima e para baixo. Arrebentar a casca da arrogância para ver se existe algum grão de verdade lá dentro. O diabo não pediu para matar Pedro, ele pediu para expor a falta de óleo de Pedro. Jesus amortece o golpe no versículo 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Repare na profundidade disso. Jesus ora por ele, mas Jesus não cancela a peneira. O trauma vai acontecer. Porque existem coisas que Jesus arranca de nós, mas existem reservas que ele exige que sejam forjadas no calor da nossa própria dor. Pedro, cheio de euforia religiosa, o clássico portador de lâmpada sem azeite, estufa o peito. Ele não aceita o aviso. O versículo 33 transborda presunção. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Estou pronto. Ele não está mentindo. Ele realmente acredita na própria lenda. Ele sente aquele fogo queimando no peito. O problema fatal da cristandade moderna é achar que sentir a emoção do louvor significa ter estrutura para aguentar o peso da cruz. Jesus não ri. Ele não grita. O olhar de Cristo pesa toneladas de compaixão quando responde, no versículo 34, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, você 3 vezes negará que me conhece. Horas depois, a noite despenca. O inferno se solta. Jesus é arrastado como bandido. Os discípulos evaporam nas sombras. Pedro segue, mas o texto bíblico dá o detalhe trágico. Ele segue de longe. O medo esfria o sangue. Quando você começa a seguir Jesus de longe, a sua lâmpada já está piscando na reserva. O pátio do sumo sacerdote é um ninho de víboras. Faz um frio de lascar. Os guardas acendem uma fogueira para espantar o gelo da madrugada.
E Pedro, tentando se camuflar, se aproxima da luz. Lucas capítulo 22 versículo 55 desenha a cena. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor, Pedro sentou-se com eles. Pedro senta com os inimigos. O fogo morde o seu rosto. Ele estende as mãos trêmulas para capturar o calor alheio. A luz daquela fogueira queima no quintal, mas não consegue derreter a covardia que congelou a alma dele. Ele tenta se convencer: estou sendo estratégico. Preciso sobreviver para ajudar Jesus depois. Até que uma simples empregada, uma garota que varre o chão, atravessa a fumaça. Ela não segura uma espada. Ela tem apenas os olhos semicerrados pela curiosidade. E o olhar dela é a peneira de Satanás trabalhando. O versículo 56 atinge em cheio. Ela o vê à luz do fogo, olha fixamente e acusa: este homem estava com ele. Igreja, entenda isso. O inferno nem sempre manda um exército armado contra você. Às vezes, ele manda uma pergunta idiota no refeitório do seu trabalho. A garganta de Pedro seca como um deserto. O herói que bateria no peito prometendo morrer esfarela na frente de uma criada. O pânico de ser acorrentado devora a memória dos milagres. Ele aperta os punhos dentro do casaco, e a primeira negação salta da boca dele, rápida e letal. O versículo 57 estampa a tragédia. Mulher, não o conheço. Não o conheço. Sinta o terror do eco bíblico. Nas 10 virgens, o noivo fecha a porta e diz: não as conheço. No pátio de Caifás, a virgem insensata chamada Pedro tenta salvar a própria pele cuspindo na cara do noivo e dizendo: não o conheço. A ausência de óleo oculto sempre, inevitavelmente, deságua em traição. O ataque não cessa. A peneira chacoalha de novo. O versículo 58 continua a tortura. Outro reconhece e aponta: você também é um deles. Pedro eleva a voz, injeta irritação no tom para fingir inocência, e rebate: homem, não sou. O ar falta no peito de Pedro. Ele quer fugir, mas a perna não obedece. Uma hora agonizante se arrasta. O cerco fecha. A terceira investida não é uma suspeita, é uma convicção. O versículo 59 sobe a pressão máxima. Um deles afirma com certeza absoluta que ele estava com o prisioneiro, pois o sotaque galileu denunciava. Pedro perde o controle. A bile sobe. A lâmpada dele apaga de vez na escuridão do medo. Ele grita no versículo 60. Homem, não sei do que você está falando. E no exato milésimo de segundo em que o som da traição sai da boca dele, a criação obedece ao Criador. O fim do versículo 60 é de cortar o coração. Enquanto ele ainda falava, o galo cantou. O canto rasga a madrugada. Não é apenas um animal marcando o amanhecer. É a sirene da eternidade berrando na orelha de Pedro. É a voz silenciosa de Deus dizendo: a sua vasilha está vazia. Eu avisei. Então acontece o movimento mais devastador de todos os evangelhos. Jesus, mesmo machucado, acorrentado e sangrando do outro lado do pátio, ouve o animal. E ele gira o pescoço. Lucas 22 versículo 61 descreve o impacto físico dessa troca de olhares. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Imediatamente, a profecia explodiu na memória do apóstolo. Jesus não fuzila Pedro com ódio. Aquele olhar não diz: eu te odeio. Aquele olhar diz: eu vi. Eu sei da sua dor. Mas o seu orgulho acabou de morrer. É um olhar que quebra o homem pela metade para poder construir um apóstolo inteiro no dia seguinte. Pedro não suporta o peso daquele amor. Ele foge do pátio. Ele cambaleia pelos becos escuros de Jerusalém como quem carrega as próprias tripas nas mãos. O versículo 62 crava a dor final. Ele saiu dali e chorou amargamente. Choro amargo é o choro de quem, na hora H, no teste da madrugada, descobre que toda sua pose de guerreiro espiritual não passava de uma lâmpada grande com a vasilha oca. Choro amargo é a dor física de olhar para dentro de si e ver um covarde, mesmo depois de ter andado com a fonte da vida. Mas preste atenção na genialidade da graça de Deus. A história de Pedro não morre no vômito da culpa. Ela ressuscita.
Porque Jesus Cristo não expõe as nossas lâmpadas apagadas para nos humilhar, Ele quebra nossa vasilha velha de orgulho para encher o nosso peito de azeite fresco. Dias depois, com as feridas da cruz abertas, mas vivo, Jesus encontra Pedro na praia. Eles comem peixe assado. O barulho das ondas dita o ritmo do perdão. E Cristo começa o transplante de óleo. Ele faz 3 perguntas, costurando com cicatrizes as 3 traições da madrugada. João 21 versículo 15 mostra o início da cirurgia. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro, agora sem o peito estufado, humilde, responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus ordena, cuide dos meus cordeiros. Jesus repete o processo no versículo 16. Mesma pergunta, mesma resposta, e a ordem, pastorei as minhas ovelhas. A terceira vez atinge a raiz do trauma. Versículo 17, por extenso, pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? O texto narra que Pedro ficou magoado, com a alma em carne viva, e respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus sela a restauração, cuide das minhas ovelhas. Você consegue ver o que acabou de acontecer aqui? O óleo que Pedro tentou improvisar na beira da fogueira inimiga agora estava sendo injetado nele, gota a gota, na praia, pelo próprio noivo. Um amor forjado na humilhação, que não foge, que não pisca, que aguenta a morte. Agora, una essas 3 narrativas como um feixe de luz explodindo na sua mente. As virgens têm lâmpadas, mas a aprovação é apenas para quem carrega a vasilha oculta. A viúva esmagada por dívidas tem uma gota de azeite, mas quando ela fecha a porta e obedece no secreto, aquela gota salva uma geração. Pedro tem coragem de sobra na língua, mas só depois de ser despedaçado pelo galo e remendado pela graça, ele se torna a rocha que sustenta a igreja. O óleo que não se empresta é a sua espinha dorsal espiritual, e só Deus pode construí-la dentro de você, e ninguém, ouça bem, absolutamente ninguém, pode construir isso no seu lugar. É a vida interior que brota quando o aplauso cessa. É o choro genuíno pela madrugada. É a teimosia em confiar quando tudo dá errado. É o fogo que se mantém vivo quando o noivo silencia e atrasa sua vinda. E por que raios o noivo atrasa? O atraso dele destrói o que é superficial. O atraso arranca as raízes podres da religiosidade de fachada. Quem ama a ideia do casamento, dorme e desiste. Mas quem ama o noivo, sangra, chora, apara o pavio e continua vigiando. O atraso também é o maior sinal de misericórdia que existe, porque enquanto ele atrasa, a porta ainda está aberta para você encher a sua vasilha. Agora, traga isso para a sua realidade. Para hoje. Para a tela que você está segurando. Nós vivemos na geração mais viciada em luz de LED e mais carente de fogo interno da história. Dá para parecer um titã da fé por fora, gastando quase nada por dentro. Você posta versículos. Você discute teologia com raiva. Você copia frases de efeito de pregadores e acha que aquilo é revelação sua. Você fica na fila das 10 virgens e passa a vida sugando a fé dos outros, a revelação do pastor, o choro do líder de louvor, o ânimo do cônjuge, a dopamina espiritual de um corte de podcast no YouTube. Não me entenda mal, a internet pode ser um rio de vida. Esta plataforma aqui é uma ferramenta abençoada. Nós, aqui nos comentários deste canal, somos uma congregação real, onde os feridos oram pelos feridos. Mas a pregação que você escuta aqui é a faísca. O óleo tem que ser fabricado no secreto do seu quarto, quando o vídeo acabar. Se você consome conteúdo, mas não dobra o joelho no piso frio do seu quarto, a sua lâmpada vai apagar. O veredito espiritual deste texto rasga a alma da nossa geração. Quando a espera ficar longa e o frio da noite morder a sua carne, somente a reserva invisível vai sustentar a luz que as pessoas veem. Olhe para o seu reflexo na tela do celular. Se hoje a sua estrutura desaba se alguém parar de te mimar no culto, se você surta quando o louvor não toca sua música favorita, se você precisa de evento para sentir Deus. Você é uma virgem insensata vivendo de luz alheia. E fogo emprestado, meu irmão, não resiste ao vento da meia-noite. Mas o convite de Cristo hoje não é para te esmagar com culpa. É um resgate de identidade.
Você não vai caçar óleo desesperado para provar que é bom. Você vai fechar a porta do seu quarto e chorar na presença de Deus porque você foi comprado a preço de sangue. Você apara o pavio dos seus pecados não para barganhar a porta aberta, mas porque a sua alma arde de saudades do dono da festa. Existe uma rota de fuga clara hoje. Troque a ansiedade frenética por vigilância silenciosa. Escolha fidelidade nas pequenas coisas ao invés de picos bipolares de culpa e euforia. Construa a vasilha. Desligue tudo. Leia a palavra até ela cortar sua carne. Confesse os pecados que você tem escondido da sua família. Pare de viver como um carrapato espiritual. Seja como a viúva em 2 Reis 4. Agarre o pouco que você tem, tranque a porta, derrame com obediência, e assista o céu invadir o seu caos com multiplicação e poder absoluto. E eu não vou te deixar sozinho nisso. Quero selar isso com você agora, rompendo essa barreira digital, fazendo da sua casa um altar de clamor. Feche os olhos se puder. Transforme minha voz no seu grito interior. Senhor Jesus, Tu és o noivo aguardado. Nós confessamos o nosso horror em apenas carregar uma lâmpada estética, enquanto nossa alma apodrece seca. Nós odiamos o nosso fogo de palha. Perdoa a nossa hipocrisia de viver das emoções do culto, do fogo do profeta, enquanto fugimos da dor da cruz no dia a dia. Hoje rasgamos as nossas vasilhas na Tua presença e imploramos: enche os nossos vazios. Quebra nossa autossuficiência como quebraste o orgulho de Pedro. Nos ensina a vigiar com unhas e dentes, a suportar o atraso sem prostituir o nosso caráter. Despeja a substância insubstituível do Teu Espírito nas nossas raízes profundas, forjando em nós um tipo de amor selvagem, real, que não desbota quando o relógio passa da meia-noite. E quando Teu grito rasgar as nuvens deste mundo, Senhor, que nós não sejamos flagrados em pânico absoluto, catando restos de fé nas sarjetas. Que sejamos encontrados com as lâmpadas ardendo e os olhos cravados em Ti. Se a espada dessa palavra atravessou as suas defesas hoje, deixe uma marca pública de compromisso. Escreve aqui embaixo, nos comentários, com toda a sua força: Deus, enche a minha vasilha hoje. Use os comentários para encorajar aquele irmão que está quase apagando, orando pelos outros, porque somos uma igreja em chamas. Compartilhe este vídeo com alguém que está iludido com a aparência. Inscreva-se no Palavra Pura, pois a nossa guerra aqui é estocar o óleo do céu até o dia do encontro final. Que o Pai te blinde, que a força implacável do Espírito Santo sopre sobre as brasas da sua alma, e que o Cristo vivo, o noivo que nunca falha, te encontre com azeite transbordando e portas escancaradas, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém.